Eu acho que todos os partidos deviam ser obrigados a ter o resumo. Pá, porque imaginem, é assim, claro que vocês devem sempre ler o na íntegra, nem que seja assim na diagonal. Mas é importante haver um resumo, meu. Porque, pá, para nós pelo menos, estar aqui, estar aqui 1 hora e tal ou 2 a ler um programa é tenso. Sim, podes pôr no chat GPT, também é verdade, mas é sempre melhor ser uma cena entregue pelo partido. Não é do que estares a usar a AI para conseguir. Mas pronto, vamos ver o primeiro programa eleitoral aqui. Vai ser o programa do Volta, ok? Sei que eles tinham o resumo, portanto também no tempo que temos é melhor ser assim. Eleições para o Parlamento Europeu. Ah, isto é o do Parlamento Europeu. Então e o das legislativas? Eles já apresentaram o resumo? Deve ser o mesmo, na realidade, ou não? Eles têm isto no site. Deixa lá ver. Programa Eleitoral Volte Legislativas 2025. Legislativas 2025. Ok, onde é que está o programa? Ok, programa. Eles também têm um chatbot, o Volt, pelos vistos. Consegues perguntar e ele responde o que quiseres. Ou seja, não precisas de recorrer a AI, tens mesmo a cena dele. Portanto, isto é o programa deles. Tem cento e tal páginas, mano. Cento e tal. Tem 199 páginas. Fogo. 199 páginas. O site em si tem o resumo, mas isto é pouco, meu, eu acho. Não é pequenino. Pois, mas isto eu acho que é para a Europa, não é? Não sei se faz muito sentido estarmos a ler. Isso é essencial. Pá, então vamos ver isto. Querem ler esta cena? O resumo que eles têm no site? Ou querem ler o programa na... Pá, que ler o programa na íntegra não saímos daqui, amigos. Podemos olhar para ele assim de alto. Depois de lermos o resumo. Né? Lemos o resumo e depois olhamos para o programa na íntegra. Vamos aqui aos pontos e vamos vendo. Para a Europa é diferente, não é o mesmo. Usa como índice apêndice do resumo. Pá, vamos lá ver. Ora, legislativas de 2025. O Voto de Portugal vai concorrer nas legislativas a 18 de maio. Queres mudar o teu futuro? Portugal precisa de um novo rumo. No dia 18 de maio tens a oportunidade de voltar a pôr uma economia de futuro e serviços públicos que funcionam. De votar por uma. Não é voltar. De votar por uma economia de futuro e serviços públicos que funcionam em Portugal. O Voto de Portugal é o partido de centro, a alternativa entre a esquerda e a direita portuguesa. Testado na Europa, pronto para Portugal. Os partidos tradicionais não conseguem abordar os. Eu vou tentar aumentar isto um bocadinho para vocês conseguirem ler também, senão. Os partidos tradicionais não conseguem abordar os problemas de fundo: habitação acessível, baixos salários, sistemas de saúde e educação com graves dificuldades e a emergência climática continua por resolver. Ao invés, a política tem sido dominada pela polarização e promessas vazias. Porquê votar no Voto? Essencial. A alternativa real à velha política. Não somos mais do mesmo. O Voto de Portugal representa uma nova forma de fazer política, transparente, pragmática e orientada para as soluções. Uma democracia renovada e participativa. Portugal merece políticos que sirvam as pessoas, não eles próprios. O Voto bate-se pela integridade, transparência e participação ativa dos cidadãos. Que soluções trazemos? Importante, eu acho que é isto que interessa. Habitação. Passar de 2% para 10% de habitação pública acessível até 2029. Temos que guardar este ponto para ver como é que o Voto quer fazer isto, ok? Mais oferta. Meta mínima de 60% de habitação pública cooperativa em, em novos licenciamentos, em zonas de pressão habitacional. Também mobilizar já prédios abandonados, incluindo devedores ao Estado, como bancos e do próprio Estado, para a habitação pública, ok? Melhor planeamento e sustentabilidade, focar o desenvolvimento urbano em zonas com bom transporte público, com conceitos como cidades de 15 minutos, super bairros e WooFnerves. E WooNerves, eu nem sei o que é isto. Do teu GPT. Eles gostam de ser dinâmicos. Já percebi. Mais descentralização, benefícios fiscais e incentivos a trabalhadores e empresas em zonas com excesso de devolutos e baixa pressão habitacional. Ok. Estimular o mercado de arrendamento, proteger senhorios contra ocupação. Eu, por acaso, esta medida, esta deles, de benefícios fiscais e incentivos a trabalhadores e empresas em zonas com excesso de devolutos e baixa pressão habitacional, por acaso é uma medida que eu gosto bastante. Já tinha aqui falado sobre isso.
E acho que era benéfico. Estimular o mercado de arrendamento, proteger senhorios contra ocupações abusivas e acabar com arrendamentos ilegais, sem contrato. Olha, aqui parece-me um meio termo perfeito, que é acabar com os ocupas e proteger as pessoas que vão arrendar. Que esta cena dos arrendamentos ilegais também é um flagelo. A malta que faz montes de arrendamentos sem contrato e depois a malta que arrenda fica a arder. Há muito scam a acontecer em Lisboa. Portanto, é importante, sim. Regular a procura, transferir para os municípios a decisão sobre limitações ao alojamento local e incentivar a conversão de imóveis para arrendamento de longa duração, especialmente para profissionais deslocados. Ok. Polícias e professores dos emojis que aqui estão. Regular a procura. Sim, pá, não sei como é que eles querem fazer isto, mas podemos dar uma vista de olhos no... Isto é uma dúvida que vocês têm, podemos guardar esta. Portanto, daqui temos quais? Temos esta aqui. Quero ver como é que eles vão fazer isto na habitação. E regular a procura, também temos dúvidas em relação a isso, já vamos ver no programa. Economia. Investir hoje para chegar a salários europeus. Fomentar investimento nos setores do futuro com elevado valor acrescentado e potencial exportador. Reduzir ainda mais impostos às empresas que aumentem salários e investam em inovação e sustentabilidade. Tornar o mercado de trabalho mais dinâmico, convergindo com a UE, com maior proteção social aos trabalhadores. Eu acho genuinamente que esta ideia deles é interessante, mas porque lá está, premiar as empresas que aumentam salários e que investem em sustentabilidade com reduções fiscais, mas é importante saber como é que se vai fazer isto. Tornar o mercado de trabalho mais dinâmico, convergindo com a UE, ok. Aumentar o investimento público para estimular a economia e melhorar serviços públicos essenciais. Ok, isto é o típico. É a típica conversa de aumentar investimento público. Vai-se lá saber com que fundos. Europa, criar um Ministério das Finanças europeu, ok. Com poder para cobrar imposto às multinacionais e emitir dívida para financiar investimento europeu, ok. Construir um exército europeu mais eficiente e coordenado, sem desviar verbas nacionais. Ok. Não sei se... Pronto. Ok. Certo. Maior integração económica e regulações harmonizadas para competir com os Estados Unidos e a China. Ok. Isto a nível europeu. Saúde. Valorização dos profissionais de saúde. Contratos permanentes, progressão anual, formação contínua e boas condições de trabalho. Transição digital. Modernização com interoperabilidade digital, agendamento automático e expansão de telemedicina em zonas rurais. Ok? Também parece uma ideia interessante. Cuidados preventivos, Rede Nacional de Enfermagem de Saúde Física e Mental, promoção da alimentação saudável e rastreios regulares, parcerias público-privadas com critério, contratos com metas claras, penalizações por falhas e partilha de poupanças com o Estado. É o Volt, estamos a ler o Volt. Mobilidade. 0,5% do PIB para a ferrovia. Ui, isto é tenso. Reforçado com fundos europeus. Plano Ferroviário Nacional Volt. Comboios para mais cidades. Ligação à Europa e melhorias na velocidade. Expressos regionais e suburbanos. Alta velocidade nacional e europeia. Esta aqui do TGV é um bocado ambiciosa, digo eu. Passe Nacional Integrado. Válido. Epá, por isso é que temos que ler o que é que eles propõem, é que convém ler. Primeiro, isto é um resumo. Passe Nacional Integrado, válido em todas as regiões com o CFE. Olha, eu aconselho... Pois é isso, vamos ver essa explicação. Eu aconselho, se tiverem dúvidas do programa, escrevam aí e depois lembrem-me quando estivermos com o programa aberto. Ok? É isso. As dúvidas que estejam a ter, por exemplo, essa cena da sustentabilidade e competir com a China, que o Lorde anunciou. Pá, depois escrevam aí quando formos abrir o programa mesmo. Ok. Gestão metropolitana eficiente nas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais. 180 milhões ano para mobilidade ativa. Rede densa de ciclovias e vias pedonais. Violência contra as mulheres. Combater a violência obstétrica aplicando recomendações da OMS. Aumentar penas para mutilação genital feminina, 10 anos de prisão e remoção de direitos parentais. Ok. Tornar a violação crime público e reforçar a formação cívica. Ok. Alargar os prazos de prescrição até 55 anos para vítimas de abuso infantil e de 1
para 15 anos para adultos. Ok. Criminalizar deepfakes sexualizados, também acho bem. Agravamento do crime de perseguição com teor sexual, envios de conteúdos explícitos e ameaças, acho que sim. Rede Nacional de Apoio à Vítima de Violência Sexual, autónoma e independente. Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso Sexual de Crianças. Ok, não sei que plano seria este, mas ok. Responsabilizar redes sociais pela divulgação de conteúdos criminosos ou abusivos. Epá, não sei como é que isto se faria, mas tudo bem, certo. Vamos lá ler no programa. A opinião de um designer em início de carreira, mas esse programa está bué giro e perceptível. Eles são bué jovens. Estás a ver? A cena do Volta é essa, é que eles são todos bué da jovens dinâmicos. E o caraças, e bora fazer cenas, tipo, estás a ver? Portanto, acho que é isso. Esta da responsabilizar redes sociais, acho uma beca estranho, vou anotar aí no chat. Estas eleições são uma oportunidade histórica para trazer uma voz nova e progressista à Assembleia da República. Estamos aqui para consertar a política por ti e por todos. Ok. Como podes ajudar? Contribui para a mudança. Faz aqui um donativo. Ok, pronto. Ajuda a construir a nossa comunidade. Ok. Vota a volta a 18 de maio. Ok. Estão aqui os candidatos às legislativas. Portanto, o Duarte, com a cabeça de lista por Lisboa. A Inês Bravo Figueiredo, que é com a cabeça de lista por Lisboa. O Paulo Ferreira, que é a cabeça de lista por Aveiro. A Iris Laféria, que é a cabeça de lista por Beja. O Miguel Amador, que é em Braga. César Valente em Bragança. Daniel Santana em Castelo Branco. Manuel Baeta em Coimbra. Hélder Machado em Évora. Sofia Franzina em Évora também. Miguel Castelão em Faro. Gabriela Cruz por Faro. Olivia Carneiro na Guarda. Pedro Quintela em Leiria. Rita Vida em Porto Alegre. Ricardo Loureiro no Porto. Jorge Silva em Santarém. Ana de Carvalho em Santarém. Diana Tavares em Setúbal. Ganda professor. Espera, foi teu professor uma destas pessoas. Rui Sacramento em Setúbal. Vladimir Osório em Viana de Castelo. Silvia Serafim em Vila Real. Jorge Vida em Viseu. Ana Carvalho na Europa. E Leandro Damasceno também fora da Europa. No círculo fora da Europa. Ok? Pronto. É isso. Eu acho que essa informação é pública, portanto não é assim tão chocante. Pá, Ferras, não te sei dizer. Acho que foram para uns. Não te quero induzir em erro, mas pá, vejam essa informação. Já não me lembro exatamente quantos foram. Mas vão procurar e digam aí, se acham. Portanto, quais é que foram as dúvidas que tínhamos? Na habitação, renascimento económico, reforma na União, Estado inteligente, igualdade social, dar voz, equilíbrio global. Referências. Ok, onde é que eles falam da habitação? Esperem lá. Olha, sustentabilidade económica é um bom ponto para começar. Isto está no 1.6. Onde é que está o 1.6? Mercado de trabalho. Isto está para ir assim, não dá? Isto está para procurar, acho eu. Né? Como é que se procurava aqui? Já não lembro. Como é que se procura nos PDFs? Estamos a ver o coisa. 12 mil, é isso. Identifico o meu voto, mas sinto que o meu voto não vale nada porque eu sou do Algarve. Pois, imaginem, eu percebo, é Ctrl F. Eu percebo, não consigo. Já está. Como é que era? Deixa lá ver, habitação. Aliás, é 1.6. Vamos a 1.6 só para ver aquela questão da China. Não, pois, claro, isto não vai resultar. Esperem lá. Onde é que está isto? 1.3, 1.5, política fiscal. Oi? Isto interessa. Redistribuição de rendimentos, garantir níveis de rendimentos dignos para todos, garantir a igualdade. O crescimento deve ser o aumento da produtividade e competitividade de empresas portuguesas. Ok, são muito parecidos à EL nisto. Crescimento económico, simplificar e diminuir as taxas de IRC. Simplificar o panorama fiscal português. O que é que eles dizem? Redistribuição direta através da política fiscal é provavelmente a forma mais óbvia e rápida de atenuar as desigualdades económicas. Estas medidas implicam um maior contributo das famílias com mais rendimentos de forma a financiar aumentos de prestações sociais por populações. Pois, mas isto aqui é o que é? Do lado do Volt, do lado do IVA, esperem. O Volt pretende estudar a criação do escalão extra de IVA para bens de luxo perto dos 30%. Credo, isto é muito. Não? Então espera aí.
É isto. Sustentabilidade económica. O terceiro pilar da estratégia do Volt para a economia é a estabilidade económica. É crucial garantir que qualquer plano de crescimento económico ou de alívio de desigualdades socioeconómicas não sacrifique o bem-estar económico das gerações futuras. Ok. Equilíbrio fiscal e equilíbrio da segurança social. Dívida pública ascendeu a 95,3% do PIB. Okay. A gente queria ver era aquela competitividade que eles tinham falado. Espera lá. Pá, deixa-me ver onde é que está a China citada. Economia verde, economia azul e economia digital. Portugal deve resolver o problema estrutural da falta de competitividade e produtividade económica, traduzida na fraca criação de valor que caracteriza os setores tradicionais de bens em consumo em Portugal, para a ausência de marcas com peso internacional e com elevadas margens de lucro, baixo peso dos setores de maior conteúdo tecnológico e fraca sofisticação. Para isso é importante que o Estado crie incentivos para o desenvolvimento de empresas nestes setores. Esperar por incentivos do setor privado numa fase em que projetos deste tipo são fortemente incentivados pelos governos de países como os Estados Unidos ou a China, seria arriscar perder irremediavelmente o comboio da inovação à medida que as empresas desses países se estabelecem como dominantes a nível global. Deixa lá aumentar isto. Ok. Esta estratégia assenta no sucesso que os clusters têm tido em Portugal, em setores como calçada em São João da Madeira, moldes e plásticos na Marinha Grande, componentes para automóvel no Norte Litoral, têxtil e vestuário no Minho, agricultura de precisão e aeronáutica no Alentejo e outros mais fragmentados pelo território como turismo, engenharia informática, mecânica de precisão, indústrias do mar, a logística e serviços financeiros da nova geração. Os clusters de futuro integram a visão do projetado renascimento industrial europeu. Alavancar o conhecimento já existe em alguns destes setores em várias regiões do país como motores de desenvolvimento nacional e regional. Tipo carros desportivos ou malas e relógios de 1000 paus. Pronto, já. Não consegues achar o Volt um partido para parlamento. Porquê? Se for para retirar um princípio do parlamento. Mas pá, ok, mas queres explicar? De voto em comparação com o atual. Os deputados seriam distribuídos em relação ao número total de votos. Ou seja, por exemplo, o PST tem 1 milhão de votos no total de 3 milhões, logo 1,3 dos deputados da AR, pontos negativos. Votar numa pessoa para representar a tua região, mas votavas num partido para te defender. Eu acho que isso é um bocado perigoso, mano. Sinceramente. Porque como é que dividias os votos das regiões, então? Sim, qual é que era o outro ponto que vocês precisavam de ver no programa? Já não me lembro. Olha, esta cena da flexibilização dos contratos eu acho bem importante. As medidas que eles defendem neste campo da flexibilização de contratos é bem importante. Eles tinham falado da habitação, não é? Deixa lá ver onde é que eles têm isso. A habitação está no 4.3. Fala-se 48 vezes de habitação. Ok, espera lá. 4. Volto à procura dar resposta aos problemas do mercado de habitação. Uma área concorrente, ok, a gente já sabe disso. Temos para baixo. 4.6, onde é que está o 4.6? Está cá para baixo. Igualdade social e de género. Ok. Trabalho sexual. Eutanásia. Qual é a posição do... Terminar a vida é um processo existencial profundo que não pode ser reduzido a um mero procedimento médico. Tem o direito de terminar como terminar a sua vida com dignidade, desde que a vida de nenhuma outra pessoa seja prejudicada. Legalizar. A posição do voto relativamente a este assunto sensível é a seguinte: legalizar a eutanásia passiva, ou seja, quando a pessoa morre porque os profissionais médicos ou não fazem algo necessário para manter a pessoa viva ou param de fazer algo que mantém a pessoa viva. Ok? Legalizar o suicídio assistido para adultos competentes. Ok. O voto opõe-se firmemente à eutanásia ativa, ou seja, quando um médico ou outra pessoa administrativa intencionalmente administra intencionalmente uma dose fatal de um medicamento para causar a morte do paciente a seu pedido e com consentimento pleno e informado, com uma exceção. Apenas quando uma pessoa preenche todas as condições para o suicídio assistido.
Ok. Eles são muito, têm muitas nuances esta cena. Pá, pelo menos não olham para isto como uma coisa preto no branco, não é? Estive na União Europeia, as medidas não são novas, incluindo algumas como iniciativa de baixa de impostos em empresas mais verdes, é algo que já está ativo. Para mim demonstra uma falta de entendimento pelo partido em foco nacional. Isto a descrever em um chat. Pá, capitão, imagina, nota, eu estou a ver aqui muitas medidas que se aplicam a Portugal. O facto de eles estarem a propor isso não significa que não vão mais além do que aquilo já é feito pelo PSD. Portanto, man, imagina. A realidade é esta. Eles são um partido europeu. É factual. Eu acho que é excessivo na tua opinião, no meu não. Portanto, pá, eu acho que é um partido que há de eventualmente ter o seu papel a desempenhar, e há de representar várias pessoas. Agora a questão é se as pessoas dão esse aval ou não. Ou seja, há de ser um partido tão válido a estar no Parlamento como qualquer outro. A cena é as pessoas darem essa oportunidade, se acharem que sim, se acharem que devem. Qual é que era a outra cena? O sistema de voto o sistema de voto que o voto defende. Vamos ver. 5.1. Sistema eleitoral e político. Adoção de um sistema eleitoral que proporciona um equilíbrio entre representatividade e proporcionalidade. Círculos de compensação, não comprometendo nenhum dos princípios e adicionando o conceito de personalização. Adoção da modalidade de voto por pontuação, em que o eleitor atribui uma pontuação entre 0 a 5 estrelas a cada candidato. Uau! E vence o que reunir o maior valor. Fogo, isto é mesmo complexo. Eu acho que as pessoas não iam conseguir. Eu acho que isto era demasiado complexo para a maior parte das pessoas. Infelizmente. Verificação de cadernos eleitorais com limpeza de eleitores fantasma, certo? Adoção do voto eletrónico à distância, também concordo com isso. Criação de assembleias de cidadãos, ok? Conselhos comunitários em cada freguesia para consulta pública e fiscalização de projetos municipais. Voto eletrónico à distância. Também tem uma senhora eleita no chip, é por isso que com eles. Não há voto na Polónia, por exemplo, mas estava espalhado por vários. Está, efetivamente. Portugal é dos países mais centralizados da União Europeia, apenas em posição comparável com países como a Grécia, o Chipre, a Hungria, a Bulgária, a Eslovénia e Malta. Portanto, isto é a falar da descentralização, criação de base de dados 100% digital. Epá, pois, já. Eles têm aqui muito planeamento para estas cenas todas. Quais é que havia? Que dúvidas é que tinham há bocado? Ah, a cena de responsabilizar as redes sociais. Estou curioso com isso. Não encontro. Espera lá. Redes sociais. Espera. Práticas laborais ok. O Volt propõe que se contemple no direito laboral o cenário da recusa por parte do colaborador de qualquer obrigação de aceitar o acesso às suas contas pessoais de redes sociais e plataformas digitais. Ok. Ok. Não sei onde é que eles têm a cena das redes sociais, pá. Queria bem ver se isso estava no programa. Pá, outra volta, mas imagina, tu vais ver que isso é. Tu vais ver que isso é uma coisa que é comum a todos os programas eleitorais. Isso é muito comum a todos os programas eleitorais. Isto são propostas, não, eles não apresentam propriamente os cálculos. Mas eles devem ter esse cálculo, provavelmente. Mas eu vou perguntar isso à Inês, de qualquer das formas. Se eles têm esses cálculos feitos em algum lado em que as pessoas possam consultar quanto é que custa cada medida e etc. Eu acho que isso é muito importante também. É centro-centro. É centro-centro, pão. É mesmo centro. É mesmo um partido centrista. Eu não acho que eles sejam centro-esquerda. É centro. Que eles têm medidas de direita aqui também. Muitas. Na realidade. Não colocam nada. Não. Eles também não colocam. Praticamente. Pá, daquilo que vi desses programas eleitorais, eles não têm lá cálculos nenhuns. Eles têm à parte
Eles têm à parte esses cálculos, mas no programa eleitoral. E eles também devem ter aqui, olha. Olha lá. Espera lá, deixa lá ver. Endividamento público, olha, por exemplo. Introduzir um imposto sucessório progressivo para essas superiores a 1 milhão de euros, tal como já indicado anteriormente. Eu não concordo com isto. Sinceramente. Não concordo com os impostos sucessórios. O nível mínimo de imposto sobre multinacionais. Ajustar as taxas de dormida turística em hotéis e alojamentos locais. Introdução de novos impostos sobre bens nocivos à saúde. Impostos sobre novas atividades. São eles a regular. Eles têm isto, eles têm que ir sempre. Eles têm que ir sempre buscar a algum lado. Olha, sustentabilidade da segurança social. Estabelecer a paridade nas licenças de parentalidade. Maior segurança laboral para os jovens, ok. Eles vão ter aqui explicado como é que pretendem ir buscar esse dinheiro. Podemos ver nos pontos do programa, deixa lá ver. Aqui. Se eles têm alguma referência. Ok, direitos de neutralidade carbónica, energia e mobilidade. Ok, pá, há de estar algures. Presumo. E da privatização? Como assim privatização do quê? Do SNS? Ninguém quer privatizar o SNS, mano. Coisas que fazem mal à saúde, o que não falta são impostos sobre esse tipo de produtos. Então mais. Façam mais. Para desincentivar o consumo desse tipo de coisas. Deixa lá ver. Deixa lá ver se tem imigração. Eu acho que eles tinham isso no programa. Eu já os ouvi falar sobre isso. Maior imigração. Mas isto é para nós. Eu acho que eles tinham. Não, assim não. Pois pá, assim não dá. Eles não têm a palavra imigração em lado nenhum no programa. Pá, podemos perguntar ao bot deles. Né? Acho que era bom, deixa lá ver. Deixa lá aqui vir perguntar ao bot. Onde é que está o bot? Espera, deixa eu ver. O Voto defende uma abordagem equilibrada e humana em relação à imigração. O partido propõe medidas para facilitar a integração de pessoas migrantes e garantir os seus direitos, promovendo uma sociedade inclusiva e diversa. Entre as principais medidas estão simplificação dos processos de regularização e obtenção de vistos, promoção de programas de integração social e cultural, combate à discriminação e promoção da igualdade de oportunidades no acesso de emprego, habitação e serviços, cooperação com outros países europeus para uma gestão coordenada e solidária dos fluxos migratórios. Volto a acreditar que a imigração deve ser gerida de forma a respeitar os direitos humanos e a contribuir para o desenvolvimento social e económico do país, ao mesmo tempo que responda às necessidades do mercado de trabalho e da demografia nacional. Resta saber o que é que isso quer dizer. Deixa-me pensar. Como é que eu posso fazer esta pergunta? Porque eu tenho a certeza que já os vi falar sobre o controle específico de imigração. Não sei onde é que foi. É com I. Pois é, tens razão. Imigração é os portugueses que vão para lá. Espera lá. Sim, mas o chatbot percebeu. A resposta que deu foi em relação àquilo que eu perguntei. Pois é, isso, deu uma mesma resposta. Queres que eu ponha o quê? Com migrantes? Tem. Olha, espera lá. Mas isto é imigrantes. Espera. Imigrantes chegaram ao país. Gabinete de imigrantes com conselhos para apoiar novos imigrantes. Ok. Isto não é que já existe. Apoio a crianças e famílias migrantes. Ok. Incluindo ensino de línguas, oportunidades. Ok. Adaptação de qualificações da comunidade migrante. Avaliação das competências académicas de migrantes para compatibilidade com o modelo e currículo de Bolonha.
Formar mediadores para a saúde. Ok. Integração de migrantes e refugiados. Está aqui, olha. Ok. Os requerentes de asilo e refugiados na Europa enfrentam condições angustiantes devido a decisões atrasadas, condições de recepção desumanas, chamariz para a volta dos imigrantes atuais. Este deve tornar-se o canal oficial de encaminhamento dos migrantes depois da triagem pela AIMA. Aulas de língua portuguesa gratuita. Aulas de grátis de cultura e valores portugueses. Uniformizar as leis portuguesas contra a migração ilegal e combate ao tráfico humano de acordo com as diretivas europeias em vigor. Alargar e apoiar o trabalho de associações e organizações de sociedade civil. Melhorar os serviços consulares. Corredores humanitários seguros e regulares para refugiados. Portanto, é isso. Certo? Parlamento Europeu, verdes. Grátis não existe. Eles só querem facilitar a integração, não querem aumentar o controle. Pá, pois eu acho que eles aí requerem muito aquilo do trabalho que já está a ser feito. Porque eles aqui dizem que isto tudo acontece depois da triagem da AIMA. Ora, o que está aqui escrito. Que é qualquer imigrante da UE que esteja em Portugal mais de 2 anos pode votar nas nossas eleições todas. O imigrante vem... Pera, como? Quer fazer a Europa que qualquer imigrante da UE que esteja em Portugal mais de 2 anos pode votar nas nossas eleições todas. Se o mesmo acontecer no país de onde o imigrante vem. Como assim se o mesmo acontecer? Vamos ver à tarde. Mais alguma coisa? Quer não saber do programa? A história do modelo de ensino baseado no modelo alemão. Eu também já tinha visto isso, espera lá. Para empresas, pá, eu acho que isto não é, mano. Educação, gratificação dos professores. Ok, gratificação. Espera lá. Pré-escolar. Onde é que está isso do modelo alemão? Principais fatores também as desigualdades social. Estava aqui a tentar ver onde é que. Deixa-me só escrever alemão. Ah, está aqui. Basear o nosso ensino profissional no modelo alemão. O Volt quer um sistema que procura rapidamente aconselhar os nossos estudantes a mudar, por sua vontade, para as áreas que são de maior interesse para os mesmos. Este sistema é baseado em 2 componentes: estudo em sala de aula numa escola especializada e obtenção de experiência em um local de trabalho, através de parcerias público-privadas, o que permite à Alemanha ter uma das forças de trabalho mais qualificadas da Europa. Para este modelo funcionar, propomos a criação de uma rede nacional de formação profissional com o modelo de Singapura de organização. Reforçar o número de psicólogos nas escolas. Reforçar o investimento na formação e nos recursos alocados às comissões de promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens, CPCJ, ok. Implementar programas de capacitação parental. Deixa lá ver onde é que está alemão mais vezes escrito. Ok. 2.7.2. 2.7.2. Eleições europeias harmonizadas. Tornar o voto e a elegibilidade o mais acessível a todos possível. Estabelecendo a idade legal para votar aos 16. Não concordo. Não concordo com isto todo. Acho que ninguém está preparado para votar aos 16 anos. Tipo, sinceramente. Aos 18 já é o que é. E eu deixo para tornar a UE um único círculo eleitoral. Onde os eleitores escolhem representantes a partir de listas transnacionais. Que são para os eleitores para garantir que estes estejam bem informados sobre o processo eleitoral. Plenos direitos de voto, sufrágio universal. Aos cidadãos em mobilidade da UE, mas dentro da União Europeia, não é fora. Onde é que tu leste isso? Garantir que dos votos dos 15 milhões de cidadãos que atualmente vivem num Estado-membro da União Europeia diferente do seu país de origem, mas é referente a pessoas dentro da UE, é isso. Ou seja, é referente a malta dentro da União Europeia, não é fora. Portanto, os migrantes de que se fala é dentro da UE. Um livro com gosto pela UE.
É pá, capitão, tu tens a tua opinião, mano. Mais uma vez, não me tens que pedir desculpa por nada, mano. Nós estamos a ler. É só isso. É um partido de centro. Eu vou continuar a dizer que é um partido de centro, tu vais continuar a dizer que é um partido de esquerda e nós vamos continuar nisto. Depende do que é esquerda para ti. Eu não decidi o meu voto ainda, malta. Já vos disse isto várias vezes e só vou dizer em quem é que vou votar no final das eleições. É normal para um partido pró-europeu. Rico, desconto 48% do meu salário bruto. Sou rico em salário bruto. Como é que é, Dani? Mais. Defesa e política externa. Olha. Defesa. Criar uma força de defesa europeia. Articular a compra conjunta por parte de países da União Europeia de material militar. Rever a carreira militar. Isto é cibersegurança. Política externa. Portugal deve ser um ator participativo na CPLP. Ok, são a favor da Ucrânia, como é lógico. Pronto, isto é aquilo que eles defendem em relação à Ucrânia. Então, ok. A ONU deve ser o principal mediador de conflitos. Estado inteligente. Fiscalidade, só até agora as medidas é só para gastar. Ok, vamos ver. A fiscalidade nacional deve ser competitiva nos domínios em que a atividade económica é sensível. Crescimento económico. Estamos a falar. Isto é política fiscal. A política fiscal portuguesa encontra-se numa situação delicada para financiar um Estado social que fornece os mesmos serviços públicos que outros países com maiores rendimentos, mesmo que muitas vezes com inegáveis diferenças a nível de qualidade. A carga fiscal nacional é inevitavelmente elevada. No entanto, países com maiores níveis de rendimento permitem aos cidadãos suportar cargas fiscais elevadas, mantendo ainda um nível de rendimento disponível após tributação que garante um nível de vida alto. Em Portugal será difícil reduzir substancialmente a carga fiscal. Ao mesmo tempo, não existe margem considerável para aumentar taxas dos impostos que garantem maior receita fiscal, porque estas taxas já se encontram muitas vezes perto dos máximos praticados nos países europeus. É assim crucial estabelecer prioridades no que toca à política fiscal. Semelhante à visão do mercado de trabalho, a visão para a política fiscal do Volto de Portugal procura equilíbrio entre os objetivos dos dois primeiros pilares da política económica, o crescimento e o combate às desigualdades. Os objetivos associados ao crescimento são caminhar no sentido de uma aproximação às práticas fiscais europeias, redistribuição de rendimentos, garantir níveis de rendimento dignos para todos, garantir a igualdade de oportunidades socioeconómicas. Isto é tudo muito bonito, mas medidas, esperem lá. Reforma do IRC, cria incentivos para o crescimento das empresas mais produtivas. Ok. Reforma do IRC que possa contribuir para o aumento do rendimento das famílias. A nível europeu, o Volto defende medidas com um imposto sobre multinacionais e um imposto sobre transações financeiras. No entanto, o Volto considera que estes impostos são impostos que só fazem sentido a nível europeu, configurando uma de muitas razões para a natureza federalista do Volto. O Volto é também totalmente a favor da cooperação internacional que imponha limites mínimos a taxas de imposto sobre empresas. Por razões de pragmatismo, a fiscalidade nacional deve ser competitiva nos domínios em que a atividade económica é sensível a variações nas taxas de imposto. Okay. Simplificar e diminuir as taxas do IRC. Alargar e reestruturar o regime simplificado do IRC. Reduzir o número e o valor das taxas da derrama estadual. Introduzir deduções generosas à matéria coletável do IRC. Simplificar o panorama fiscal português. Abolir impostos de cariz mais burocrático, como o imposto de selo. Avançar com um sistema que acabe com muitas das exceções e deduções relacionadas com vários impostos, se necessário aumentando outras taxas de forma a recolher a mesma receita. Identificar taxas de cariz burocrático com contribuição marginal para o orçamento de Estado para a avaliação da sua pertinência. Esperem lá, deixa-me lá ver. Estudar a possibilidade de opções de regimes simplificados de IRS e IRC, em que os contribuintes possam sacrificar alguns benefícios fiscais de forma a reduzir a incerteza fiscal e custos com serviços associados à contabilidade fiscal. Ok. Redistribuição direta. Isto é o que vocês querem saber. Do lado do IVA, o Volto pretende estudar a criação do escalão extra de IVA para bens de luxo perto dos 30%. Ok. Do lado do IRS, simplificação dos escalões com intervalos maiores entre os mesmos. Introduzir um imposto sucessório progressivo para heranças superiores a 1 milhão de euros. No caso de herança de bens imobiliários, a dívida fiscal poderá ser paga em sede de IRS
ao longo de vários anos, dependendo do montante em dívida e dos rendimentos anuais, sem juros. A nível autárquico, o VOLT pretende introduzir penalizações severas nos impostos de propriedade, como o IMI, nos casos em que o imóvel não é usado para a habitação primária, pelo proprietário ou por um arrendatário, criando incentivos para trazer para o mercado estas habitações. Pá, é assim, esta não discorda, honestamente. Taxar. Mas esta taxa eu não acho que seja necessariamente má, porque realmente é uma taxa que incentiva as pessoas a pôr as casas no mercado. Eu acho que isso é positivo. Não ter casas vazias à toa. E se queres ter as casas lá, então pagas mais, sim. E epá, eu contra mim falo, porque por exemplo, os meus pais têm, neste caso os meus avós, têm uma casa de férias no Alentejo, que está parada o ano todo. Epá, e essa casa eu concordo que deva pagar mais de mim precisamente por estar parada o ano todo. Eu também acho que sim. Eu também acho que as casas vazias têm que pagar mais de mim. Está certo. Está mais do que certo e é uma das medidas mais sensatas para conseguir contribuir para que as casas voltem para o mercado. Não me parece... Epá, imaginem. O problema destas cenas... Eu com as heranças não concordo. Pá, não concordo. Isto com as heranças não concordo mesmo de todo. Mas nesta medida das habitações, eu acho que as taxas são boas. O problema é que hoje em dia se criou a ideia de que todas as taxas são más. E isso não é necessariamente assim. Eu que fazia com esse IMI a mais. É isso que, pá, vocês estão a perguntar onde é que eles vão buscar dinheiro. Isto são medidas para se buscar dinheiro. Percebes? Vais buscar dinheiro nestes impostos ao mesmo tempo que incentivas as casas a irem parar ao mercado. Como é que sabes que está vazia? Bro. Eu acho que isso é óbvio. Se não tiveres nenhum contrato de arrendamento em vigor, ou se não estiver ninguém a habitar a casa, pá, se não for primeira habitação e se não estiver a ser arrendada, então sim é uma casa que tem que ser taxada mais. Caso contrário, é uma casa que está a entrar no mercado imobiliário. Vou pagar mais porque tenho 2 casas de férias vazias. Sim, claro que sim. Claro que é justo. What? A morada fiscal, pronto, é uma boa medida. Claro que sim, claro que vais pagar mais. Claro que sim. A Chico Espertice vai dar a volta a isso. É o que é meter toda a gente, meter a família toda com morada fiscal nas outras casas todas. É pá, pois é isso, mas isso tem que ser regularizado, não é? Sem construir de pouco ou nada serve, como não? Se tu não te apetecer estar a pagar mais, vendes a casa ou metes a arrendar. Como assim? Ninguém tem casas de férias em Lisboa. É necessário investir em construção. Eu também acho que sim. Portanto, deixa ver se eles devem ter isso na cena da habitação. Presumo eu. Aliás, eles já falaram sobre isso no resumo. Portanto, também isto não é uma medida solitária. Isto deve haver mais medidas, como é lógico. Vocês pediram... É que vocês estão-me a pedir para ir ver coisas diferentes. Primeiro pedem para ver fiscalidade. Portanto, isto é a fiscalidade. Reparem, o chat pediu-me para eu ir ver onde é que eles vão buscar o dinheiro. Eu estou a ver onde é que eles vão buscar o dinheiro. E vocês agora estão a reclamar que eles tenham medidas no programa para ir buscar dinheiro. Pá, tem que se decidir. Não é? Em relação à habitação, eles têm outras propostas. Já lá passámos. Quer dizer, eu com esta não discordo de todo. Com esta de casas vazias pagarem mais de mim, não discordo mesmo de todo. É pá, man, por amor de Deus, tipo, eu acho que é mais do que sensato. Estamos numa crise habitacional. Se não tivéssemos, tudo bem. Claro que sim, man. Eu também acho que sim, man. Não, acho que não é por aí. Se não metem a casa a arrendar, pronto, está tudo bem. Aliás, se tiverem uma casa de férias no Algarve, porem a casa a arrendar uma semana ou 2, paga-vos na boa em mim. Na boa. Isto não se trata de ser rico ou pobre. A realidade é que tu neste momento com o setor imobiliário fazes muito mais dinheiro do que com qualquer outro setor em Portugal. Então o teu avô tem uma casa de campo, aquilo nem tem sanita. Como é que é? Como é que é o quê? Essa casa quanto é que paga de mim? Imagina, isso tem que ser proporcional. E tem que ser... O imposto é sempre proporcional. Se tu pagas um IMI baixíssimo, também vais pagar um excedente baixíssimo por a casa estar vazia, não é? Se pagas um IMI alto, se tens um T10 na Aroeira vazio,
o IMI é capaz de ser um bocado proporcionalmente maior, não é? É um bocado isso. Mas pá, ouçam lá, malta. Isto não há milagres, caramba. Vocês não podem querer redução de carga fiscal numas coisas e não ter aumento noutras. Como assim? Isto é que é equilíbrio fiscal. Vocês querem o quê? Que deem tudo a toda a gente e de repente não vão buscar dinheiro a lado nenhum? É que isso é completamente irreal. E são medidas à chega, honestamente. É tipo propostas completamente descabidas. Tipo, não fazem sentido. É aí buscar, vai-se buscar ao fundo a corrupção, não é? Já me lembro dessa. Ou seja, as respostas à chega é que é muito assim. É que é do género, nós vamos reduzir tudo para toda a gente e o dinheiro vamos buscar à corrupção. Pronto. Pá, assim toda a gente consegue fazer política fiscal, não é? Tipo, é fantástico. Malta cheia de casas aqui vazias e eu mal consigo alugar um T1. Exato. Bem, aumentarem 5% as seguintes prestações sociais. Rendimento social de inserção. Olha, esta aqui é polémica. Pensões de invalidez, complemento solidário para idosos, ok? E abono de família. Não tenho qualquer problema com isto, honestamente. Faz-me sentido. Criar um rendimento básico europeu. Isto, o RBE, isto aqui, honestamente já tinha dito que isto não vai resultar. Percebo que isto seja uma medida para futuro, mas isto não vai resultar em lado nenhum. Tipo, honestamente, duvido que isto resulte. Eu já tinha falado com eles sobre isso da última vez, nas últimas eleições. Já tinha perguntado isto à Inês e a Inês já tinha defendido isto, mas eu não consigo. Não consigo acreditar que isto vai funcionar alguma vez. Mas pá, é muito utópico. Rendimento básico incondicional, financiado através do orçamento da União Europeia, ao qual chamamos de rendimento básico. Mas isto são milhares de milhões, se não bilhões. Tal como consta o nosso programa para as eleições europeias, o voto propõe. Pois não consigo. Não consigo acreditar que isto vá funcionar. 3 bancarreiras nos últimos 40 anos. Taxas e subsídios, crescimento zero. Sinceramente, que enquanto o Volto for com essas medidas, nunca tenha assim problema. Por amor de Deus. O capitão vai cagar à mata, mano. Quem comprou casa não possa ter direito a abono de família. Não sei se sabiam. Quem comprou casa, agora recentemente. Se o PCP e o BE lá está, o Volto também pode tirar um lugar. Comparado a Portugal, tudo o resto é igual ou até abaixo da média. Essa dos ricos serem sortudos e os outros é que precisam é conversa mesmo à tuga de um país que não quer fazer nada. Eu acho que vocês estão a reduzir muito as cenas que estão a ler aqui a conversa de tasco. E isso está-me a fazer alguma confusão. Mas pronto, vamos eventualmente ver os outros programas e vamos fazer comparações, como é lógico. Mas pronto, mais alguma dúvida que tenham? Vocês podem sempre também, eventualmente, ir ver o Opinião Popular do ano passado, que ainda está mais do que atual. Tipo, ainda está mais do que atual. A minha conversa com a Inês Bravo Figueiredo do ano passado, se quiserem ver, está aí. Pronto, fizemos-lhe algumas perguntas, inclusivamente do chat, sobre o Volt, e a Inês esteve a responder. Portanto, se quiserem ver, também podem. Claro que não vais pagar 100% de mim, mano. Que disparate, bro. Vocês também exageram muito. Mas pronto, tenho que olhar melhor para isto. Há aqui algumas coisas com as quais eu não concordo muito, mas está tudo certo. Então porque não se cobra mais IUC a veículos sem seguro ativo? Isto são ideias de Lula. Então porque não se cobra mais de IUC a veículos sem seguro ativo? Eu acho que também se devia cobrar mais de IUC a veículos sem seguro ativo, honestamente. Isso não me parece descabido de todo. Tendem a ter o mesmo preço. As diferenças de preço estão nos bens e serviços não tratados. É que isso não é... Imagina, isso não são bens necessários. Isso são coisas que tu tens extra. Tipo, se tens carros de coleção e tudo mais que não circulam, eu não digo que seja para espetares com uma taxa altíssima, mas pelo menos um valor extra deve... seja, um carro que não tem um seguro ativo não pode pagar o mesmo do que outro que circule. Na minha opinião, não faz muito sentido. Para mim, isso é arrumar a estagnação. Mas em estagnação em quê, caralho? O que é que isso é estagnação, homem? O que é que tu defendes então? Onde é que tu vais buscar o dinheiro?
É isso que eu quero perceber, é que tu, man, capitão, tu estás neste momento só a meter entraves, mas não dás contraditório para o homem, dá um contraditório. O que é que tu defendes então em relação a isso? O que é que queres fazer? Na vossa opinião, o problema de Portugal é o Estado ter pouco dinheiro. Se estás a dizer que está a incentivar e a arrendar, é porque estás a desincentivar e ter a casa parada. Expressão, meu caro expressão. Talvez uma casa para mim e dos meus avós vale mais do que o mercado dá. Defendo pagamento de IUC, mas não pagar autoestradas. Então, se o carro está parado, não vai pagar autoestradas, a princípio, não é? É pá, ouçam, esse é o meu problema com a iniciativa liberal. É que a criação de riqueza é uma coisa muito vaga. Isso é uma ideia muito vaga. A ideia de que depositares a fé toda no mercado também não me parece uma coisa extremamente sensata. Percebes? De repente o mercado é que vai regularizar tudo. Isso não é bem assim que vai funcionar, meu. Percebem? De todo. Isso é uma das coisas que me custa um bocado na iniciativa liberal. É que noto muito que eles se apoiam nessa ideia de que o mercado vai regularizar tudo e que a economia tem que crescer e por isso depois todos os problemas de Portugal se resolvem sozinhos. Isso não me parece uma coisa muito legítima. Digo eu. Não tenho condições de ter o carro a andar, vou pagar mais e o que estou a ser prejudicado. Não posso ter o carro por um valor sentimental. Não. Mantens o carro por um valor sentimental parado, pagas um bocado mais de IUC por isso. Depende do carro, imagina. Se recebes um carro velho, também não pagas quase nada de IUC por ele. Não é? O IUC é proporcional. Eu pago mais de IUC do que a maior parte das pessoas porque tenho um carro novo. Que também é um disparate para mim, na verdade. Porque os carros novos poluem menos e, portanto, o IUC deixa de fazer tanto sentido. Mas, em relação ao modelo que está agora... Calma lá, seu rico com carro não. Mas que sentido faz isso? O IUC vai resolver a crise da vida? Epá, mas... Ai, filha da puta. Bem, eu vou... Olha, a malta foi giro, vimos o programa do voto, foi engraçado. Lemos o que tínhamos de ler. Se quiserem, leiam o resto. Pá, não há paciência. Pá, desculpem lá, não tenho paciência.